Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do ISE Campus Boa Viagem e hoje, juntamente com alguns colegas, Anthony, Guilherme, João Lucas, Vinícius, Wesley e Ian, vamos apresentar para você uma proposta de curso introdutório a front-end. Nesse curso a gente vai abordar algumas tecnologias fundamentais que estão para quem está iniciando no desenvolvimento front-end. Essas tecnologias seriam o HTML, o CSS e JavaScript. Para começar o nosso projeto, vamos precisar de uma ferramenta de edição de texto. Uma ferramenta que é muito utilizada e que a gente também vai utilizar nesse curso é o Visual Studio Code. Para fazer a instalação do Visual Studio Code, a gente pode fazer uma busca simples na navegação e no primeiro link ele apresentar para a gente, que é uma ferramenta da Microsoft. Vim aqui na opção para Download for Windows e Direct Download Link. Ele vai apresentar o download pra gente. Instalou duas vezes aqui. E assim que concluir o download, a gente vai fazer o que? A gente vai dar dois cliques no executável dele. Ele vai apresentar uma tela de aceitação de termos e de instalação. Eu já tenho uma ferramenta instalada no meu computador, então não vou fazer esse processo. Quando você fizer a instalação, ele vai apresentar uma tela mais ou menos como essa. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente tem a proposta de ensinar para vocês a criação de uma landing page de um portfólio. E aqui a gente tem uma demonstração de como seria o protótipo deste portfólio. A partir desse protótipo, a gente vai apresentar para vocês como é criado algumas abas, algumas áreas dele, utilizando algumas coisas que são apresentadas como termos de front-end, como grid, flexbox e entre muitos mais outros, a utilização de listas e a utilização de imagens. Bem, para iniciar o nosso projeto, eu vou primeiro criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, que eu vou denominar como é, curso introdutório. E eu vou abrir aqui o Visual Studio. Vou vir aqui em Files, em Open Folder. E aqui eu vou fazer uma busca pela minha pasta. Como eu coloquei ela na área de trabalho, ela deve estar por aqui. Aqui, curso introdutório. Seleciono a pasta. Ele vai apresentar essa tela aqui, que é para você poder iniciar. Aqui eu vou criar os arquivos, que é o index.html, o index.css e o script.js. Aqui para inicializar o HTML, eu vou utilizar um comando simples, que é HTML5, que é uma ferramenta já introdutória pelo VS Code. E a partir de agora eu vou passar para um próximo colega uma nova etapa do curso. Olá pessoal, me chamo Ian. Nesse vídeo nós vamos construir esse portfólio que vai ser usado três tipos de linguagem, né? Que é HTML, CSS e JavaScript. A gente vai criar esse site que é um portfólio e vocês vão poder ajustar conforme o currículo de vocês. Primeiramente, para a gente começar, precisamos ter instalado o VS Code, como já foi falado no vídeo anterior.
preciso que vocês criem uma pasta. E ao criar uma pasta, vocês vão em File e Open Folder para abrir essa pasta, tá certo? E dentro dessa pasta, vocês têm essas opções aqui, de criar um arquivo. Como vocês podem ver, eu já tenho 4 arquivos criados. Um deles é o index.html, que esse arquivo vai servir para eu escrever o código HTML. O próximo arquivo é o JavaScript, onde eu vou poder codar o JavaScript nele, né? E o próximo arquivo é o style CSS, que é o arquivo que vai servir para a gente estilizar o nosso site, certo? No próximo vídeo, nós vamos começar com o HTML. Até lá! Bom, pessoal, e nesse vídeo a gente vai começar a construir o nosso portfólio. Eu já estou aqui no meu arquivo HTML. Então, recapitulando, é necessário a gente ter esses 4 arquivos aqui, 3 arquivos e uma pasta. Essa pasta vai servir para a gente colocar as imagens. Vocês podem observar que eu já tenho uma aqui, que a gente vai poder utilizar no nosso projeto. Essa imagem eu vou deixar disponível no link do vídeo, tá? Então, de início, a gente já tem essa estrutura básica aqui de HTML e a gente vai começar a construção do nosso portfólio pelo cabeçalho, que a gente chama ele de header, tá? Então, no header, a gente vai abrir a tag e vai fechar. E a partir disso, a gente vai poder construir o nosso cabeçalho, tá? De início, a gente vai definir, a gente vai colocar aquela imagem, né, que eu mostrei para vocês no início. E de início, a gente vai colocar uma div, que vai servir para a estrutura do cabeçalho. Então, nessa div, eu primeiro vou definir uma classe para ela, para a gente nomear ela, para futuramente, se a gente quiser estilizar essa div, facilitar lá no CSS. Então eu vou colocar o nome dessa classe de interface e abaixo disso eu vou colocar outra div que vai servir para o nome da logo, né? Para o nome da imagem. Eu vou colocar o nome de logo, beleza? Agora a gente vai colocar o link da logo. A gente já vai abrir essa tag A, fechar, e nela a gente vai fazer a referência, href, aspas, esqueci aqui, e colocar o jogo da velha, beleza? Feito isso, a gente vai procurar a imagem. Eu abro a tag imagem e dou um search. Eu vou procurar a imagem pela pasta images e logo. Após isso, a gente pode dar um alt definindo o nome da imagem, tá? Isso vai facilitar no CSS. E após isso, a gente vai criar outra div, certo? Abaixo dessa. Essa outra div vai servir para a gente fazer a nossa lista, que é aquela de início, especialidades e sobre. Então, nessa outra div, a gente vai colocar esse nav, que é uma tag para definir a barra de menu lá do nosso cabeçalho. E nessa tag aqui a gente está definindo uma lista, que nessa lista vai conter a home, né, que é o início do nosso portfólio, sobre serviços e contatos, certo?
Feito isso, galera, a gente vai prosseguir fazendo um botão no nosso contato. Como é que a gente vai poder fazer isso? Outra div que a gente vai abrir, e nessa div a gente vai colocar, fechar a div, né? E nessa div a gente vai colocar a definição dela, classe, dois pontos, aspas, botão de contato, a gente vai fazer a referência com essa tag aqui dentro. E após isso, a gente pode prosseguir com a criação de um botão. Abre essa tag button e coloca o nome do botão, que no caso vai ser contato, beleza? Depois disso a gente vai criar outra div para servir para o fechamento do menu. A gente vai definir a classe e botar o nome, que vai ser botão abrir menu. E a gente vai colocar um ID para facilitar na estilização. A gente pode definir como btn menu. Aí, após isso, a gente vai criar um ícone de lista com essa tag, e dentro dela a gente coloca class, e a gente define aqui qual que vai ser essa função dessa tag, que no caso vai ser abrir menu, aí a gente vai fechar essa tag, tá? E logo abaixo dela a gente fechou nossa div. Após isso a gente vai abrir outra div, essa outra div vai servir para a gente fechar o menu, tá? Na parte do mobile. E a gente, primeiramente, vai definir aqui, né? Vai definir o que vai fazer. Aí, menu mobile. E depois, como vocês sabem, a gente vai colocar o ID. Beleza? ID. Menu mobile. Feito isso, a gente vai criar outra div. Abrir uma tag e dentro dessa tag a gente vai colocar o botão de fechamento, né? Que é o ícone do X.
Pronto, feito isso, a gente pode prosseguir para bom, pessoal, e dando continuidade ao nosso portfólio, a gente vai fazer o menu para o mobile, né, para a versão do celular. E antes da gente prosseguir, antes a gente só precisa colocar uma class nessa div para a gente especificar. E nessa class a gente vai só especificar que é um botão de fechar, ok? E após isso a gente vai criar a lista de navegação para o mobile. Como é que a gente faz isso? A gente vai abrir uma tag nav e dentro dela a gente vai criar essa tag ul que vai servir para a lista de navegação, e nela eu vou colocar a lista A. Dentro dela eu vou colocar a referência e vou especificar. A primeira delas é o início, e para ir simplificando eu apenas copio e vou replicando e vou mudando só o nome. A segunda é especialidades. A terceira vai ser sobre. Quarta, projetos. E a quinta, contato. Pronto, após isso a gente vai fechar a nossa div, beleza? Após isso a gente vai criar o conteúdo principal do nosso site, que vai ser por meio da main. E na main a gente vai criar uma seção. A gente vai criar através dessa tag section, e a gente vai colocar uma class aqui para saber o que vai ter nessa section, né? Que vai ser o topo do site. Após feito isso, né, a gente vai fazer uma div, e nessa primeira div aqui a gente vai colocar uma class chamada interface. Após isso, outra div, nessa outra div uma class com o nome flex, que é pra gente organizar o texto e a imagem lado a lado, certo? Feito isso, a gente pula aqui para essa linha e vamos colocar outra div, certo? Dentro dela outra class com o nome txt topo site, beleza? Pronto. Agora a gente vai dar início à construção, né, dos textos com um H1, que vai servir para a gente inserir um texto lá. E esse H1 a gente pode colocar transformando ideias em realidade digital. Só um exemplo, tá? Vocês podem colocar isso aí. E aqui a gente pode acrescentar um span, um ponto, beleza?
Feito isso, a gente vai começar um parágrafo. Nesse parágrafo, eu vou colocar aqui criatividade e inovação andam lado a lado, beleza? Fechei aqui meu parágrafo e embaixo dele eu vou criar outra div, beleza? Nessa div eu vou colocar uma class, dentro eu vou digitar um botão de contato. Estou especificando que aqui vai ser, nessa área vai ser um botão, e a gente vai fazer referência usando essa tag a, beleza? A href dentro do jogo da velha, e a gente vai poder fechar. Pronto, assim. Feito isso, a gente vai fazer, a gente fechou nossa div, beleza? Após a gente fechar nossa div, abaixo dessa a gente vai criar a seção de especialidades. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente vai criar um botão de entre em contato usando as tags button, e dentro a gente coloca esse texto aqui para entrar em contato. Bom, dando sequência, a gente pode colocar aqui em uma nova div uma imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Nova div. Nessa nova div a gente vai colocar a classe, imagem e a imagem do topo do site, certo? Feito isso, a gente pode seguir para criar outra seção de especialidades, beleza? Section, fecha. E agora a gente vai criar a de especialidades. Aqui dentro de section, eu vou colocar uma class, e o nome dessa class vai ser especialidades. Após isso, eu vou criar uma div com o nome interface, beleza? E na minha interface eu vou colocar um título, e nesse título vai conter primeiramente a class para especificar esse título, linhas, eu coloco um spam aqui, dentro do spam eu dou destaque ao nome especialidades, beleza? Feito isso, eu vou criar outra div vou colocar o nome de
flex, pra gente poder organizar direitinho. Beleza? Vou criar outra div. Dentro dessa div vou especificar class especialidades box, vai ser um card, tá? Embaixo eu vou colocar essa tag. Dentro dessa tag eu vou colocar class square. Feito isso, eu vou para ali de baixo e vou colocar outro título que vai ser website. E um parágrafo vai ser a descrição do serviço. Beleza? Pulei o fechamento da div. Vou criar outra div. A gente pode apenas copiar essa div aqui, ó, e replicar nas outras. Aqui a gente vai colocar especialidades. Box do mesmo jeito. E aqui a gente vai colocar cart. O H3 ele vai ser loja online. Na descrição do serviço a gente deixa do jeito que tá. E pronto, a gente já criou a nossa seção de especialidades. Bom, vamos dar continuidade na aula passada, onde a gente parou na secção de especialidades. A partir de agora, a gente vai criar uma nova secção, que é a section de sobre. Vamos lá. Vamos abrir primeiro uma section. Vamos dar uma class para ela. Sobre. Vamos fechar essa section. Tá? Agora, a gente vai abrir uma div, que é a questão da interface. Essa div vai servir para isso, para a gente limitar o tamanho da secção sobre. Então lá, class, interface. Vamos fechar essa div. Vamos criar outra div para a questão do flex. Div flex. Vamos lá, div class flex. E agora vamos criar a div sobre imagem. A gente vai colocar uma imagem nessa secção sobre, uma imagem nossa. Então vamos colocar aqui a div sobre essa imagem. Então, div class img sobre. Vamos fechar a div. Aqui nós vamos procurar essa imagem, né, no nosso arquivo, né, no nosso diretório. Então vamos lá, img src, né? Agora vamos procurar. Tá dentro da pasta imagens, então vamos botar aqui imagens. E a pasta não, é a imagem foto, tá? Então essa daqui que a gente vai colocar, uma foto pessoal. E vamos dar um alt. Para que serve o alt? Basicamente, se a imagem não for carregada por algum motivo, no lugar da imagem vai aparecer esse alt. Então vamos colocar aqui foto pessoal. Opa, pessoal. Pronto. Beleza? Vamos fechar aqui agora. Beleza, essa divzinha já está feita. Agora, embaixo dessa div imaging, ainda dentro da div interface e da div flex, nós vamos criar uma outra div,
que vai ser a div sobre textos, né? Um título falando quem a gente é, um pouco da descrição. Então vamos lá. Div. Vamos dar uma class para ela. Opa, separado, né? Class. Vamos falar txt sobre. O que são essas classes? Essas classes elas nos ajudam na questão da estilização. Quando nas próximas aulas for falado sobre CSS, vocês vão entender mais sobre essas classes, enfim. Continuando aqui, vamos criar agora um H2. H2 é um título 2, é um título menor do que o H1. Então vamos criar aqui muito prazer, vírgula, sou Bruno Rodrigues. Beleza? Ponto final. Só que eu quero que esse sou Bruno Rodrigues fique de outra cor. Atualmente ele está todo de uma cor só. A cor que a gente definiu. Pode ser branco, preto, enfim, mas tá todo de uma cor só. Eu quero que muito prazer fique de uma cor e sou Bruno Rodrigues fique de outra cor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um spam aqui. Que lá no CSS a gente vai poder editar esse spam e colocar esse sou Bruno Rodrigues de outra cor. Então vamos fechar o spam. Pronto. Beleza? Essa parte está feita. Agora vamos criar alguns parágrafos para falar um pouco sobre a gente, enfim, o que for, né? Só que eu não vou escrever literalmente esse parágrafo, eu só vou colocar um lorem plus, né? Que é muito utilizado para quando a gente está realmente explicando para as outras pessoas, a gente utiliza isso aqui só para a gente não ter que ficar perdendo tempo escrevendo. Vou criar um parágrafo de lorem plus, vamos criar um outro parágrafo, né? Para caber muito texto. Ctrl C, Ctrl V, enfim, é isso. A nossa secção sobre nós está criada. Só que a gente quer colocar um botão. Esses botões vão redirecionar a gente para as nossas redes sociais. Então a gente pode colocar um botão de Instagram para ser redirecionado para o nosso Instagram pessoal, um botão do YouTube e o botão do LinkedIn para ver o nosso currículo no LinkedIn. Vamos fazer isso agora. Então aqui mesmo dentro da div txt sobre, o que a gente vai fazer? Abaixo aqui de parágrafo, nós vamos criar uma outra div. Opa! Beleza. Div. Class. Vamos colocar aqui BTN social. Beleza. BTN social. Fechar aqui a div. E vamos criar um A. Para a gente poder referenciar esse botão. Então vamos lá. href. Vamos colocar por enquanto um asterisco. Mas aqui dentro desse href é onde você vai colocar o link da sua rede social. Então você vai lá no seu Instagram. Você vai pegar a URL do seu Instagram e vai colocar aqui. Então vai, por exemplo, ficar aqui, ó, Instagram barra, aí o seu nome de perfil, qualquer nome de perfil, por exemplo, Bruno Rodrigues. E depois .com. Aí aqui vai ser redirecionado para o Instagram. Como essa não é válida, a gente vai deixar em branco mesmo, vamos colocar só a hashtag. Beleza? Vamos dar continuidade. Agora vamos abrir a class botão. Não é a tag botão. Então, botão. Ah, não pode esquecer de fechar o href, né? Pelo amor de Deus. Estava dando erro. Isso. E o botão tem que ficar dentro de A. Isso. Nós já esquecemos de fechar e já ia dar um erro enorme. Por isso que você tem que prestar muita atenção, porque às vezes uma chave dessa, fechada ou não fechada, pode dar um erro no seu site, você vai ficar procurando uma eternidade. Acontece muito com vírgula, às vezes você deixa de colocar uma vírgula. Enfim, é horrível. Continuando. Vamos aqui. Vamos abrir um i agora. Esse i é um favicon que a gente vai colocar com a logo do Instagram. Então vamos lá. I class, tá? BI Instagram. Pronto. Assim vai aparecer a logo do Instagram lá no nosso site. Vamos fechar aqui. Beleza? E vamos colocar outros botões. Só que a gente não vai escrever isso aqui tudo de novo, né? A gente pode simplesmente Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e mudar só aqui, ó. Aqui eu quero que fique agora do YouTube. YouTube. E aqui eu quero que fique do LinkedIn. LinkedIn. Pronto. Show de bola. É isso. Primeira parte concluída. Então a gente já criou os títulos e parágrafos.
uns botões para redirecionar para as nossas redes sociais. E a section sobre finalmente está concluída. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso portfólio. A gente vai colocar alguns projetos nossos. Então agora a gente vai aqui embaixo da section, né, sobre, tá? A gente vai colocar a section portfólio, né, do mesmo jeito. Então vamos lá. Vamos abrir section, vamos fechar, vamos colocar uma class, vamos colocar portfólio. É sempre ideal você colocar sua class do nome do que é aquilo, porque fica mais fácil de identificar. Por exemplo, temos um código enorme. É muito mais fácil se eu tiver colocado aqui a class correta para a gente saber o que é. Então, por exemplo, aqui eu sei que é um botão de contato, né? Por exemplo, aqui eu sei que é o topo do site, a parte do topo do site. Eu sei que aqui é falando sobre minhas especialidades, no que eu sei, no que eu sou bom, enfim. Então, é sempre bom colocar corretamente sua class, tá? Então, vamos lá. Portfólio. Opa, que isso? Portfólio. Pronto. Já está fechado aqui nossa section. Vamos. O que eu fiz, pelo amor de Deus? Eu criei um atalho. Tá. Voltando aqui. Portfólio. Pronto. Agora deu certo. Vamos lá. Agora vamos abrir uma div. Do mesmo jeito, a div interface. Div. Vamos dar um class. Opa. Class. Interface. Interface. Beleza. Agora aqui vamos criar um H2. E vamos colocar aqui meu portfólio. H2. Fechar aqui o H2. Vou só dar um class para ele, para a gente poder depois editar. Título. Beleza. A gente vai fazer agora meu portfólio. Portfólio. Portfólio tem acento no O, né? Não vamos matar a língua portuguesa. Vamos colocar um ponto final. E eu também quero que esse portfólio fique de outra cor, né? Eu quero que esse nome portfólio fique de outra cor. Então vamos dar um spam do mesmo jeito. Vamos lá. Spam. Opa, tudo minúsculo. Spam. E aqui a gente vai fechar o spam. Beleza. Quando a gente for lá no CSS, a gente muda a cor, tá? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer abaixo do H2, a gente vai criar uma div flex. Div. Vamos criar uma class flex. Vamos fechar essa div. E dentro dessa div, a gente vai colocar os nossos projetos. Então vamos lá. Vamos criar o primeiro projeto nosso. Então vamos lá, div, né? Vamos colocar class imgport, imgport, né? Img do portfólio, entendeu? Mais abreviado. Né? Vamos colocar aqui um style background image, cadê background image? Aqui é o background image. E vamos colocar URL. E vamos colocar aqui, vamos pesquisar a imagem. Então vamos lá. Image, aqui dentro de imagem. E a gente quer a imagem JPG. Beleza? Vamos fechar, não está fechado ainda. Agora sim está fechado. Beleza. Vamos ter certeza que está tudo correto. Vamos direitinho. Tá. E aqui dentro dessa div a gente vai colocar aqui, ó. Div. Vamos fechar já. Vamos colocar aqui, ó. Class overlay. E aqui vamos escrever projeto 1. Beleza. Agora, se a gente quiser outros projetos, o que a gente vai fazer? Copia. Colar abaixo, vamos colar 3 projetos. E a única coisa que você teria que fazer era trocar a imagem e mudar aqui projeto 2, projeto 3. Vou deixar a mesma imagem, mas vocês poderiam trocar. Enfim. Vamos lá, tudo feitinho? A section tá pronta? A section tá pronta. Então a gente já tem uma section portfólio. Beleza. Agora vamos para a section formulário. Para vocês poderem enviar um e-mail. Quer dizer, vocês não. Quem for ver o site de vocês, poderem enviar um e-mail para vocês, né? Então vamos criar aqui a section formulário. Vamos lá. Vamos abrir uma section, né? Section. Class. Formulário.
Vamos fechar a session. Vamos abrir uma div, class, interface, em todos os outros. Beleza? Aqui dentro a gente vai escrever um H2, que é um título. H2. Vamos botar uma class nesse H2. Título. Beleza? E agora aqui nós vamos aqui, ó. Fala comigo. Fala comigo. E eu também quero que fique de outra cor comigo. Vamos lá, então. Aqui. Spam. E fecha spam. Prontinho. Beleza. Nosso H2 está feito. Agora a gente vai criar o form. Um formulário. Para vocês poderem enviar um e-mail pra gente. Então, form action. Tá? Form action. Opa, action. Beleza? Vamos deixar em branco mesmo. Vamos criar agora aqui um input. Né? O input é aquela caixinha de texto. Vamos lá, input. Type text, né? De tipo texto, né? Que vocês vão poder digitar. Tem outros tipos de type, como typer number, que só vai aceitar números, mas a gente quer que aceite texto, que aceita tanto texto e número. Vamos lá, agora name. Name, né? Vamos deixar também assim em branco. Vou colocar aqui ID, também em branco. E agora aqui, placeholder. Placeholder, vamos colocar aqui, ó. O placeholder é aquela que fica mais... Antes de você digitar alguma coisa, lá no input aparece alguma coisa. É isso que vai aparecer lá. Aparece meio cinza, escuro, sabe? Quase invisível. Então vamos lá aqui, ó. Seu nome completo. Seu nome completo. Para a pessoa saber o que é aquele input. O que é que aquele input faz. Né? E é required. O que é o required faz com que seja obrigatório preencher antes de ser enviado. E a gente não vai, né, fazer esse input um por um. A gente vai dar Ctrl+C e Ctrl+V. No total vão ser 3 inputs. Então, 3 inputs. Mas vamos mudar simplesmente aqui. Esse aqui vai ser seu e-mail. Então, seu e-mail. Beleza? No de baixo vai ser seu celular. Vou colocar o número de celular. Celular. Beleza? Então os inputs já estão aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Text área. Tá? Name. Vamos fechar aqui o text área. Name. Também ID. Agora o placeholder. Placeholder. Vamos colocar aqui sua mensagem. Esse text área é um input bem maior, tá? Vamos lá. Aqui, sua mensagem. Sua mensagem. Beleza. Sua mensagem. E também ele é do tipo record. Show. Belezinha? Agora vamos dar continuidade no nosso formulário. Agora a gente tem que criar um botão para enviar, né? Para poder ser enviado esse formulário pra gente. Vamos dar um div class. Vou colocar aqui, ó, bnt enviar, btn enviar. Beleza, vamos fechar a div. Dentro da div vamos colocar o input, né? Aí aqui o type dele, type submit, que é para submissão, submit. E value, o valor dele vai ser enviar. É o que vai estar escrito lá. Vamos botar tudo maiúsculo, né? Enviar. Beleza. Teoricamente já está funcionando. Fechado o formulário. Vai estar a secção tudo feitinha. E agora vamos fazer a última secção. Nossa secção é o footer. Tá? A gente vai fazer o footer, que é aquela parte de baixo do site. Vamos lá, vamos criar o footer agora. Footer. Vamos abrir footer. O nome literalmente é footer. Vamos abrir uma div. Vou abrir aqui a div. Class. Line footer. Line footer. Beleza. Agora vamos abrir aqui um IMG. SRC. Para gente fazer uma imagem. E vamos aqui, ó. Image. Vamos botar a logo do nosso site. Né? Vamos botar o alt aqui. Alt logo. Beleza. Né? Logo BRN. Beleza. Já tá fechado, não. Temos que fechar aqui a image. Beleza, então esse div aqui já foi feito. Vamos aqui abaixo da div. Vamos criar um botão social, outros botões sociais, iguais àqueles lá.
Assim, eu poderia vir aqui e escrever junto com vocês? Poderia, mas eu vou facilitar a vida de vocês. Vocês vão subir aqui, ó. Vão copiar isso aqui. É literalmente a mesma coisa. Vão vir aqui, ó, debaixo da div. Entendeu? Tá feito, irmão. Sem problema, sem estresse, é isso. Né? Vamos facilitar a vida, né? A gente não quer dificultar a vida de ninguém. Então pronto, beleza. Aí divisinha. Line footer, né? A divisinha do line footer. Aqui. Ah, peraí, a gente não fechou a div, né? Tem que fechar a div. Já ia dar erro, hein? Fechar a div. Que isso. Agora sim tá certo. Aqui, ó, pan. Aqui do... Não, por que tá errado? Cara, eu não coloquei dentro do line footer. Isso aqui é pra estar aqui dentro, tá? Por isso. É pra estar aqui dentro, peraí. Ah, agora sim, pô. Agora sim. Agora, debaixo do line footer, debaixo desse a gente vai criar outra div. Pronto, era isso que estava dando errado. Div. Tá. Class. Line footer. Só que aqui a gente vai colocar borda, que é para as bordas. Beleza. Aqui a gente vai dar um P. Vamos abrir um I. Pra gente colocar um favicon. Então vamos colocar qual favicon aqui? Vamos colocar aqui, ó. Class. B envelope, né? Um envelopezinho. Então, envelope. Fio, porque eu não quero ele preenchido, eu quero só as linhas dele. Então, fio. Vai aparecer só as linhas. Beleza? Aqui fora do I, já vai botar um A, um href. A. href. Vamos colocar aqui, ó. Mail to. Que é mail to, é o nosso e-mail. Mail to. Dois pontos. Contato. Arroba. Bruno.com.br. Beleza. Vamos fechar o A, né? Para não ficar dando erro. E é isso. Fechar a div, já tá fechadinha. Beleza, beleza. Beleza. Então é isso. A gente concluiu a parte do HTML. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre a questão da interface, sobre a questão do CSS, do JS. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima aula.